E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma imersão que, olha, promete balançar algumas daquelas crenças super enraizadas que a gente tem sobre sucesso nos negócios e inovação. Não é mais uma daquelas fórmulas mágicas, tá? É uma quebra de paradigma sobre como a gente enxerga o futuro e a criação de valor. O objetivo aqui é investigar o que realmente constrói o amanhã. Bora começar? Para dar o pontapé inicial, pensa nessa pergunta aqui, que é super famosa e meio polêmica em entrevistas de alto nível. Qual é a verdade importante sobre a qual quase ninguém concorda com você? Parece simples, né? Mas é dificílima de responder. Desde cedo a gente aprende a concordar com a maioria. Ter ideias brilhantes já é raro, mas ter a coragem de ser impopular, nossa, é mais raro ainda. Só que as melhores respostas para essa pergunta são, na verdade, os melhores atalhos para prever e construir o futuro, indo muito além do que a sociedade aceita como verdade absoluta. Basicamente, existem duas formas de progresso. O eixo horizontal é ir de 1 a N, ou seja, pegar algo que a gente já sabe que funciona e simplesmente copiar. É o progresso extensivo. Agora, o eixo vertical, esse diferente, é ir de 0 a 1. Significa criar algo totalmente inédito, algo que ninguém jamais fez. Quer ver? Construir 100 máquinas de escrever baseadas em um modelo pronto é ir de 1 a N, progresso horizontal. Agora, inventar o processador de textos, e isso sim é ir de 0 a 1. É o verdadeiro progresso vertical. Olhando numa escala macro, esse progresso horizontal é o que a gente chama de globalização. Pegar algo que dá certo num país e espalhar pelo globo. Já o progresso vertical, o de 0 a 1, é sinônimo de tecnologia. E aqui vem uma verdade bem contraintuitiva. Muita gente acha que a globalização é o que vai ditar o futuro, né? Mas num mundo com recursos super limitados, espalhar velhas formas de criar riqueza sem desenvolver tecnologias novas é uma receita insustentável, tanto para a economia quanto para o meio ambiente. Parte 1. Lições da bolha das .com. Para entender por que o mercado corporativo de hoje morre de medo de arriscar, a gente precisa dar um passinho para trás. O final dos anos 90 não foi feito só de otimismo cego com a internet. Tinha uma ansiedade econômica absurda rolando no mundo. Crise na Ásia, crise na Rússia, aquele resgate monumental do fundo LTCM, a incerteza com o lançamento do euro, a tal da velha economia simplesmente não estava dando conta. Então, a expansão vertiginosa da internet aconteceu justamente porque era a única esperança de que algo pudesse realmente funcionar e liderar o futuro. E aí uma empolgação totalmente irracional tomou conta de tudo. Dá só uma olhada nesse pico histórico. Foram 18 meses de pura loucura entre o final de 98 e março dos anos 2000. Bastava colocar um .com no nome da empresa que o valor dela dobrava do dia para a noite. A galera largava empregos super estáveis para fundar meias dúzias de startups ao mesmo tempo. E queimar dinheiro sem dar lucro visível não era um problema, pelo contrário, era comemorado como a principal estratégia de crescimento. Bom, como era de se esperar, a conta chegou. A partir de março dos anos 2000, o mercado simplesmente derreteu. E o pior nem foi o tombo financeiro, foi a lição torta que a sociedade tirou disso. O pessoal começou a interpretar esse colapso quase como um castigo divino contra o otimismo tecnológico. Aquela era de esperança em criar tecnologias gigantescas foi dada como morta, e um ceticismo enorme tomou conta e molda o mundo dos negócios até hoje. O grande problema é que a gente herdou dogmas super limitantes desse trauma. A indústria adotou uma postura baseada no medo, dar passinhos minúsculos, manter-se enxuto, focar só em melhorar um pouquinho o produto que já existe e ignorar as vendas ativas. Só que a verdade, aquela absolutamente necessária para inovar de verdade, é exatamente o oposto. A gente precisa arriscar com ousadia, ter um plano claro, afinal, um plano ruim ainda é muito melhor que plano nenhum. Reconhecer que vender importa tanto quanto o produto e buscar construir algo realmente novo, em vez de só maquiar o que já está por aí. Parte 2. A ilusão da concorrência. Rejeitar essas falsas lições nos leva a um dos mitos que mais destrói o valor das empresas. A crença cega de que a concorrência é sempre maravilhosa. A teoria tradicional diz que a concorrência perfeita é o cenário ideal. Mas pensa nas companhias aéreas. Elas geram um valor absurdo para a sociedade, transportam milhões de pessoas. Só que elas competem de um jeito tão feroz que a margem de lucro é esmagada, sobrando uns centavinhos por viagem. É muita guerra no mercado gigantesco, mas com quase nenhuma diferença entre elas. Mas quando a gente olha para quem realmente tem sucesso, a realidade cai por terra. Pega o Google, por exemplo. Eles criam menos valor bruto total que o setor de aviação, mas abocanham lucros colossais. Por quê? Porque eles nadam praticamente sozinhos no mercado de buscas. A verdade nua e crua é que capitalismo e concorrência são, na prática, opostos. O capitalismo quer acumular capital. Já a concorrência perfeita destrói a margem de lucro. Empresas que vão de 0 a 1 buscam o monopólio e não a concorrência.
Mas se a concorrência é tão ruim, por que tem tanto empreendedor brilhante caindo nessa armadilha? Vamos olhar para a filosofia para entender isso. Karl Marx argumentava que as pessoas brigam porque são fundamentalmente diferentes, tipo classes sociais opostas. Já Shakespeare mostrava o contrário. A gente briga justamente porque é igual. Lembra de Romeu e Julieta? Duas famílias com a mesma dignidade que se odeiam tanto que esquecem o motivo original da briga. Nos negócios, a semelhança é o que gera essa rivalidade cega e destrutiva. Quer um exemplo prático dessa armadilha shakespeariana na tecnologia? O choque entre a Microsoft e o Google. Duas gigantes que nasceram de lugares super diferentes, mas que ao crescerem começaram a se trombar. Ficaram totalmente obcecadas uma pela outra. Era navegador rival, sistema operacional rival, ferramenta de escritório rival. Enquanto elas se matavam brigando por cada centímetro desse território idêntico, sabe quem foi o grande vencedor? A Apple, que chegou silenciosamente e ultrapassou o valor de mercado das duas. É que a rivalidade cega, inevitavelmente, gera imitação em vez de inovação. Olha que bizarra essa sucessão de produtos. A Square lançou aquele primeiro leitor de cartão para celular no formato de um quadradinho. O que a concorrência fez? Entrou em pânico. E em vez de inventar uma solução de pagamento revolucionária, lançaram um leitor em formato de meia-lua, depois um cilindro, até um triângulo apareceu. A concorrência muitas vezes vira uma batalha puramente geométrica, super distante daquela criatividade real de ir de 0 a 1. Parte 3. As mentiras que as empresas contam. Entender que a concorrência destrói valor faz a gente olhar com muito mais senso crítico para as historinhas que as empresas contam para sobreviver. Funciona mais ou menos assim. Empresas que não têm um monopólio costumam mentir, alegando que são únicas. Elas cruzam um monte de nichos minúsculos para criar a ilusão de que dominam o mercado. É tipo um roteirista de cinema tentando vender um roteiro dizendo: olha, é um filme onde um astro de rap se junta a hackers adolescentes para caçar tubarões. Pode até ser verdade que ninguém fez isso, mas provavelmente é porque esse mercado específico simplesmente não existe. Criar diferenciações superficiais não garante o sucesso de ninguém. Por outro lado, o monopólio real conta exatamente a mentira inversa. Ele tenta parecer pequenininho num oceano de concorrentes para evitar a fiscalização antitrust e o peso do escrutínio público. O Google possui a imensa maioria do mercado de buscas, certo? Mas se eles se definirem como só mais uma empresa competindo no gigantesco mercado global de publicidade e tecnologia de consumo, de repente a fatia deles parece minúscula. Eles usam a soma de mercados gigantescos para disfarçar o domínio absoluto que eles têm num mercado super específico. Parte 4. O valor do monopólio. Então, o grande pulo do gato é jogar fora essa ilusão da competição e mirar no que interessa, estabelecer um monopólio duradouro. Dá só uma olhada no fluxo de caixa para ver o contraste absurdo. Uma empresa tradicional da velha economia gera a maior parte do seu valor hoje, mas a tendência é entrar em declínio no futuro por causa da concorrência brutal. Já o monopólio tecnológico de verdade topa absorver prejuízos hoje enquanto constrói a infraestrutura do amanhã. A esmagadora maioria do valor dessa empresa só vai aparecer daqui a 10, 15, 20 anos, através de um mercado que eles mesmos inventaram. E o que garante que esse monopólio vai durar tanto tempo? Geralmente é um combo de 4 características marcantes. Primeiro, a tecnologia proprietária, que deixa o seu produto incrivelmente difícil de ser copiado. Segundo, os efeitos de rede. O serviço fica mais útil conforme mais gente usa. Terceiro, as economias de escala, onde os custos operacionais caem à medida que o negócio cresce, criando barreiras altíssimas. E por fim, um branding muito forte, que cria uma conexão cultural única. Juntas, essas características tiram a empresa daquela luta cruel pela sobrevivência diária. Para amarrar nossa imersão de hoje, tem uma sacada genial que inverte uma frase muito famosa do escritor Lev Tolstói. No mundo dos negócios, todas as empresas que quebram são idênticas. Elas simplesmente não conseguiram escapar da guerra destrutiva da concorrência. Já as empresas felizes, aquelas verdadeiramente valiosas, são todas diferentes entre si, porque cada uma delas encontrou e resolveu um problema único, conquistando um monopólio que empurra o mundo para frente. E a grande reflexão que fica para a gente é a seguinte: na nossa busca pela inovação, os negócios ao nosso redor estão construindo um futuro novo e inexplorado ou estão apenas brigando pelas migalhas do exato mesmo mercado? O verdadeiro desafio será sempre ter a coragem de ir de 0 a 1.